pedido pelo professor em aula, eu realizei o experimento da gelatina. Preparei ela seguindo as instruções da embalagem e coloquei para resfriar na geladeira. Esse resultado eu vou mostrar no final do vídeo. Mas antes eu vou explicar o que é que acontece quando a gente aquece e quando resfria a gelatina. E o que eu observei através desse experimento. Para começar, eu vou explicar o que é a gelatina. A gelatina que a gente compra no mercado nada mais é do que uma versão processada de uma proteína estrutural chamada de colágeno, que é encontrada em animais. Quando a gente mistura água nessa gelatina, ela se transforma numa dispersão coloidal. E ela é chamada de dispersão coloidal porque as suas partículas possuem um diâmetro médio que fica entre 10 a menos 7 e 10 a menos 5 centímetros. Na temperatura ambiente, a proteína da gelatina ela fica na forma de um espiral triplo, como a gente pode ver nessa imagem. Ela é claramente uma estrutura bem organizada e lembra bastante DNA. Só que no DNA nós temos duas cadeias de nucleotídeos juntas que são traçadas no formato de uma espiral. Já na gelatina nós temos 3 cadeias de aminoácidos que são separadas e se alinham e são traçadas uma em volta da outra, formando essa estrutura. Ela é unida por ligações fracas que estão presentes dentro dessa estrutura helicoidal. O que torna a gelatina única em termos de funcionalidade é a sua capacidade de geleificação termorreversível, ou seja, uma mistura à base de gelatina, quando ela é resfriada, ela vira um gel. Já quando ela é aquecida, ela se torna líquida. Essa transformação ela acontece rapidamente e pode ser repetida sem alterações significativas nas características. O que acontece exatamente com a gelatina quando colocamos água fervente e resfriamos? A energia presente nessa água fervida ela é suficiente para quebrar essas ligações que são fracas e que unem as tranças da gelatina. A estrutura helicoidal ela então vai se desfazer e os polipeptídeos vão ficar boiando na solução, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Depois que a gente adiciona água fria e ela é resfriada na geladeira, as cadeias de polipeptídeos elas começam a se reorganizar e formam novamente a estrutura helicoidal. Porém, como o processo de resfriamento ele é lento e as tranças elas foram muito separadas na mistura, os espirais eles não se formam perfeitamente. Em alguns lugares o espiral ele tem falhas, em outros só há uma cadeia de polipeptídeos. Quando a solução da gelatina ela se esfria, a água entra nessas falhas entre as cadeias. E essa cadeia proteica, resultado do resfriamento, é o que vai dar esse formato da gelatina. Já a água presente nessas falhas é o que torna esse balançado característico da gelatina. Se a gente voltar a aquecer essa mistura, as ligações elas vão se quebrar novamente e a solução vai se tornar líquida. E é isso. Essa é a consistência da gelatina depois de resfriada por algumas horas na geladeira. Ela fica igual um gel mesmo. Essa é a consistência dela depois de aquecer por alguns segundos no fogão. Ela derrete e fica líquida.